A minha fala terapêutica de hoje é sobre rupturas amorosas. Eu sou Luíse Madeira, psicóloga, gravando para o New Me. Vocês devem imaginar que terapeuta de casais lida muito com o conceito de rupturas. Porque quando um casal vem para a terapia, geralmente, pelo menos uma das duas pessoas já pensou nessa possibilidade. A terapia de casal propõe o resgate da relação, mas é preciso que se diga que ela também pode deflagrar a ruptura que estava ali guardada e não vinha à tona. Aliás, esta é uma pergunta que eu escuto muito. Qual a possibilidade de uma terapia de casal reverter uma crise? É alta. A gente vai percebendo ao longo do processo o quanto a compreensão da crise por parte das duas pessoas gera mudança de atitude em cada uma. E isso vai modulando, vai reformulando o jeito de ser e estar na história. Então, a possibilidade de resgate é muito alta. Eu não sei a estatística, mas há alguns anos eu vivi uma experiência que acabou virando uma pesquisa informal de resultados para mim. Um dia, meu filho me perguntou: "Mãe, como você sabe que os resultados de uma terapia permanecem? Um casal pode sair bem ao término de uma terapia e depois de alguns meses a mesma crise voltar. Como você vai saber se eles não voltarem a falar com você?" Então eu concordei. Eu não tinha como assegurar isso. Mas aconteceu que pouco tempo depois, a revista Veja, impressa, que ocupava o lugar de grande formadora de opinião no Brasil naquele tempo, publicou uma matéria de meia página dizendo que terapia de casal não tinha efeito e que os casais se separavam mesmo quando se submetiam ao processo, porque as crises não eram resolvidas. A revista saiu num domingo. Quando eu abri a minha caixa de e-mails na segunda-feira, chegando no consultório, tinha uma enxurrada de mensagens. E a maioria até engraçadas e divertidas, e o conteúdo era unânime. Era a indignação dos casais que tinham feito terapia comigo há 1, 5, 10, 12, 15 anos sobre o conteúdo da matéria. Nos e-mails, eles falaram para mim, de uma forma absolutamente imprevisível e informal, o quanto ainda colhiam juntos o resultado do nosso trabalho. Foi uma experiência muito marcante e foi aí que eu comecei a acreditar realmente que terapia de casal pode reverter crises e transformar casamentos. Mas ela faz isso com todos? A resposta é não. Há condutas de parceiros amorosos que impedem o êxito de uma terapia de casal e eu vou citar 7. Violência doméstica. Apaixonamento efetivo e convicto por outra pessoa. Descumprimento recorrente das questões combinadas sem arrependimento. Infidelidade aos pactos. Recusa ao diálogo, com uso indiscriminado de violência verbal. Abuso do patrimônio financeiro, falta de critérios na utilização dos recursos do casal ou da família. Diagnósticos de transtornos mentais com recusa ao tratamento. Crimes e contravenções penais como padrão de uma das partes. Eu poderia citar mais situações, mas estas 7 são exemplos dos limites de uma terapia de casal. É que existe uma coisa essencial para ter sucesso no processo: a vontade e o comprometimento das duas pessoas de se submeterem à dinâmica, seja para a tentativa de resgate, o que é mais comum, seja até para a consumação da ruptura. Acontece que mesmo um relacionamento onde estes 7 elementos não estão presentes pode caminhar para a ruptura. Mesmo aquele tipo de parceria na qual ninguém é criminoso, ninguém é violento, ninguém está apaixonado por outra pessoa, ninguém tem compulsão por consumo, ninguém é infiel, os dois dizem que ainda se amam e se desejam sexualmente, que querem ficar juntos. Mesmo nesse tipo de parceria pode haver descontinuidade da história. E por que isso acontece? Por vários motivos. Eu vou citar alguns.
imaturidade, desejo de que tudo seja feito do seu jeito, intolerância a frustrações, 2 narcisismos, vontade de mudar a outra pessoa, divergências não discutidas, mágoas não resolvidas, traições não arrependidas ou não perdoadas, e mais do que tudo isso, principalmente, grosserias no dia a dia. Se não houver cuidado com essas questões, eu posso afirmar que a ruptura é um dos caminhos para todos os relacionamentos. Então, para fazer essa fala terapêutica, eu vou mencionar 7 constatações que eu fiz na clínica de casais nesses anos de atendimento sobre rupturas. Eu acredito que essas 7 constatações podem ser úteis como conteúdo reflexivo para todo adulto que está vivendo um vínculo amoroso. Constatação número 1. Separação é uma coisa que só deveria ser mencionada quando houvesse a real intenção de ruptura. Dizer, então vamos nos separar, não pode ser um hábito de toda briga. Ruptura é coisa séria e precisa ser respeitada como caminho possível. Não é sábio gastar essa ideia no cotidiano. Quando uma pessoa pensar de verdade na possibilidade de romper o relacionamento, a ação seguinte e óbvia é abordar a outra pessoa para que as duas lidem com essa hipótese. Pode haver a adesão, ou pode haver um acerto, uma mudança naquela rota, juntos, do que estava levando a outra pessoa a pensar em separação. Se houver um acerto, a ideia de ruptura precisa ser zerada e a relação retomada. Porque é impossível viver com uma pessoa quando há uma ameaça de abandono pairando em cada tempestade. Constatação número 2. Toda separação deveria ser consensual. Se eu pudesse, eu criaria esta lei emocional. Assim como as pessoas fazem consenso para começar um vínculo, que façam outro para terminar. Quando uma pessoa quer se separar, ela precisa ter disposição para argumentar o seu desejo de forma tal que a outra pessoa se convença de que não há mesmo chance de um caminho juntos. Então, a metade do consenso é a disposição para falar, para se fazer entender. Mas a pessoa de quem o desejo de se separar não partiu, precisa também se abrir para acolher o desejo de ruptura da outra. Então, a outra metade do consenso é a disposição para ouvir. Negar a escuta, achando que vai calar o desejo da outra pessoa, é uma forma estúpida de lidar com a possibilidade de ruptura. Escutar para compreender. Escutar para decidir se vai investir em alguma mudança. Escutar para discernir se há espaço para esse investimento. Escutar para, quem sabe, consertar o futuro. Constatação número 3. O amor acaba. Numa monogamia estabelecida a partir do amor, não há o que discutir se a outra pessoa chegar a declarar que tem convicção absoluta, confirmada no tempo, vou repetir, convicção absoluta, confirmada no tempo, de que não ama mais. É loucura insistir e se transformar em fiador ou fiadora do vínculo. O amor já mudou muito desde que eu comecei a estudar sobre ele, mas uma coisa que nunca nem ensaiou uma alteração de estrutura do amor foi o senso de mutualidade. A vocação do vínculo amoroso é ser mútuo. Porque quando o amor se cansa, ele não germina mais. A pessoa planta uma semente e colhe outro tipo de fruto porque o solo faliu. Continuar fingindo que não está acontecendo nada, quando o amor cessa de um lado, também piora. Gera uma sensação contrária à paixão. No apaixonamento, tudo que a outra pessoa faz ou diz chega bonito. Na despaixão, é contrário. Tudo fica chato, tudo se extravia no caminho. Na monogamia, quando as duas pessoas ainda sabem que se amam, dá para investir em mudança. Mas sem amor, eu não acredito. Antigamente, eu sempre brincava que eu gostaria de instalar um amorômetro na porta do meu consultório.
Quando o casal passasse pela porta e a luz fosse verde dos dois lados, eu saberia que poderia mergulhar na terapia, que o resultado seria o resgate, mesmo que difícil. Mas na vida, a gente não conta com esse tipo de recurso. Então, é a convivência que vai revelar o amor. E é a terapia também que pode revelar o amor não revelado na convivência conturbada. O amor é preciso para resolver as crises. Se a gente pensar que mesmo havendo amor dos dois lados, elas não são fáceis de serem resolvidas, imaginem quando uma das duas pessoas tem a convicção de que não ama mais. Aí, estou aqui falando dessas coisas de amor e penso em grandes teorias contemporâneas que são escritas, teses e mais teses sobre a inexistência do amor. E eu me sinto, sabe como? Privilegiada, porque eu sei que o amor existe. Eu testemunho todos os dias os contornos, os movimentos e a força disso que chamamos de amor. E o amor para mim é uma coisa muito simples. Eu já defini aqui no New Me. É uma pessoa olhar para quem está ao seu lado e pensar, de todas as pessoas que existem no mundo, é com esta mesmo que eu gostaria de estar. Essa vontade de estar junto, funcionando em base de afeto, é o que eu chamo de amor. E eu sei que o amor existe, mas eu também sei que o amor acaba. E quando o amor acaba, é preciso fazer seu funeral, porque a vida não acaba junto com ele. É preciso amar de novo, viver outra história, abrir-se para a continuidade, porque eu também sei que ela, a continuidade, existe e tem um grande potencial para abrir ciclos novos e incríveis. Constatação número 4. O desejo morre. Separação também é um caminho quando há a perda definitiva confirmada no tempo. Vou repetir também. Perda definitiva confirmada no tempo de libido por uma das partes e manutenção do desejo sexual pela outra. Eu não estou falando aqui do declínio natural da libido com o tempo decorrido, nem do arrefecimento sexual natural que a idade acarreta. Eu usei a palavra arrefecimento porque eu não acredito que dois corpos saudáveis conseguem achar natural um casamento sem sexo. Sim, com o envelhecimento tudo muda, mas eu comparo a atividade sexual de duas pessoas que vivem juntas à prática de um esporte, tipo corrida para um corredor. Na juventude, um corredor ganha maratonas, continua treinando e chega ao seu apogeu esportivo. Envelhece e vai diminuindo a performance, mas não quer parar de correr. Não ganharia mais nenhuma maratona, mas não para de dar sua corridinha no fim da tarde. Até que mais velho não corre mais, mas trota. Depois caminha, mas nunca será um velhinho sedentário. Pois esse velhinho não sedentário é uma metáfora para mim da trajetória sexual de duas pessoas que estão juntas numa longa história. Então, eu acho perfeitamente aceitável o arrefecimento, mas o que eu não me conformo é com o sedentarismo sexual tão recorrente na contemporaneidade. Mas meu ponto aqui não é este. Minha questão é quando um parceiro ou uma parceira para de ter desejo e a outra pessoa continua cheia de energia sexual. Temos aí um grande problema, que se trata muito em terapia de casal. É um trabalho bonito esse de lidar com o desencontro de desejo, mas eu só consigo o resultado quando as duas pessoas se importam. Na verdade, se importar é o verbo mais magnífico do amor. Se um dos dois não se importar com o desencontro de desejo, temos o anúncio inequívoco de uma ruptura. E sim, um casal pode se separar por defasagem de desejo. E sim, uma mulher também pode se separar por desejar outro tipo de vida sexual para ela. É lícito, é lúcido e é ético, se tudo for dito e escutado por ambos. Constatação número 5. Separação acontece também por incongruência de projeto de vida. Defasagem do jeito que cada um escolhe viver a sua vida, mesmo quando as duas pessoas se amam, é um motivo recorrente também para uma ruptura de relacionamento. E não é como gostar de praia ou de montanha, não é isso que eu estou falando. Estou me referindo a como cada pessoa, na relação, desenha a sua vida, visando as coisas mais complexas, como ter ou não ter filhos,
atitudes financeiras que envolvem ambições e prioridades, posturas diante das famílias de origem. E hoje posso até referir estilo de vida, como, por exemplo, uma pessoa se tornar uma vegana radical e a outra se sobressair como carnívora inveterada. Ou também poderia mencionar, com o recrudescimento da extrema-direita, questões ideológicas, incongruências sobre questões humanistas. São também elementos muito fortes na deflagração de rupturas amorosas. Todas essas questões envolvem valores, e alguns valores revelam caráter. E incongruência de caráter é um grande equívoco, um equívoco primitivo no acasalamento. Solução: dialogar para negociar. Tudo que puder ser dito antes, precisa ser dito antes. Tudo que foi dito antes e mudou, precisa ser informado. A ética do amor está na transparência das informações. A ética do amor também está na percepção do que é essencial para outra pessoa. Muitas vezes é preciso recombinar, e há coisas vitais que têm prazo para revisão, como, por exemplo, a questão da fertilidade feminina. Então, eu recomendo clareza e cuidado com as agendas e os calendários existenciais, para que ninguém saia lesado ou lesada na ruptura. Constatação número 6. Separação não é um fracasso social. Separar-se, principalmente no segmento da monogamia heteronormativa, ainda é um grande tabu social em algumas culturas, principalmente para a mulher, que além de geralmente carregar o maior ônus de tudo, ainda é vista pelos grupos conservadores como uma incompetente que não conseguiu manter o seu bem mais precioso e raro, um homem. Isso deveria estar ultrapassado, mas infelizmente ainda se sobrepõe no imaginário social e precisa urgentemente ser revisitado, porque fracasso mesmo é ser refém de um relacionamento abusivo. A derrota real é ficar num lugar extremamente desconfortável, mantendo uma relação tenebrosa, só para aportar um troféu diante da sociedade, mesmo que esse troféu seja um pedaço de lixo deteriorado. Mas o movimento feminista está aí para desconstruir esses estereótipos de gênero. Já andamos um bocado, mas há uma estrada ainda bem longa a ser percorrida. Este tema é empolgante, mas preciso encerrar esta fala terapêutica e vou terminar citando 2 músicas muito ilustrativas do oposto do que eu queria dizer como a constatação número 7, que é: uma separação não precisa causar danos emocionais irreversíveis aos parceiros. Essas 2 músicas incríveis mostram de uma forma extremamente poética o ressentimento que eu não desejo que exista nas rupturas. Elas são do final da década de 70. A primeira é do Chico Buarque, Trocando em Miúdos, cantada lindamente na época pela Zezé Mota. Eu a considero uma das maiores crônicas da ruptura ressentida. Eu vou lhe deixar a medida do Bonfim, não me valeu, mas fico com o disco do Pixinguinha, sim, o resto é seu. Trocando em Miúdos, pode guardar as sobras de tudo que chamam lar, as sombras de tudo que fomos nós, as marcas de amor nos nossos lençóis, as nossas melhores lembranças. Aquela esperança de tudo se ajeitar, pode esquecer. Aquela aliança você pode empenhar ou derreter, mas devo dizer que não vou lhe dar o enorme prazer de me ver chorar, nem vou lhe cobrar pelo seu estrago, meu peito tão dilacerado. Aliás, aceite uma ajuda do seu futuro amor pro aluguel. Devolva o Neruda que você me tomou e nunca leu. Eu bato o portão sem fazer alarde. Eu levo a carteira de identidade, uma saideira, muita saudade e a leve impressão de que já vou tarde. Perceberam que eu me emocionei, porque é muito profundo para mim isso aqui. A segunda música é Bilhete, do Ivan Lins, também da mesma época, 1980 por aí. Eu acho incrível a forma como foi poetizada essa ruptura. Quebrei o teu prato, tranquei o meu quarto, bebi teu licor. Arrumei a sala, já fiz tua mala, pus no corredor. Eu limpei minha vida, te tirei do meu corpo,
Te tirei das entranhas, fiz um tipo de aborto e, por fim, nosso caso acabou. Está morto. Jogue a cópia das chaves por debaixo da porta, que é para não ter motivo de pensar numa volta. Fique junto dos teus. Boa sorte, adeus. Mesmo nesta canção, que a pessoa parece bem decidida, dá para ver que rupturas são momentos de dor absoluta, mas uma dor muitas vezes necessária. Eu desejo que ninguém, e principalmente que nenhuma de nós, mulheres, permaneçamos em contextos que nos violentam, pelo medo de ouvir ou de dizer a expressão boa sorte, adeus. Mas desejo principalmente, ao fim desta fala terapêutica, que se houver um adeus necessário, que ele seja extremamente bem tecido, para que ninguém fique imobilizado por suas feridas. É sério, todos e todas temos condições de prosseguir na vida ao fim de uma história de amor. É preciso romper quando o fim chegar, mas eu termino a fala ressaltando que todo fim é muito, muito difícil. A pessoa que inventou a expressão final feliz não tinha a mínima ideia do quanto estes dois conceitos são excludentes.